Boa noite, gente. Mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu vou ensinar você a viver uma vida com propósito e longe dessas coisas do mundo. Mas afinal, o que é o propósito? O que é isso que a gente tanto busca, a gente tanto quer aprender, a gente tanto quer encontrar o nosso propósito de vida, mas afinal, o que é isso e por que a gente quer tanto encontrar o nosso propósito de vida? Qual que é o sentido disso? Antes de eu falar da minha opinião sobre o que eu acho e o que eu acredito que seja propósito, vamos na fonte, ou seja, na base do conhecimento. Aqui na Bíblia, em Provérbios, não está focando aqui, Provérbios 1, ele está falando aqui sobre propósito. E na Bíblia, o que eles estão falando sobre propósito? Assim, ó, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Basicamente, o que ele está falando aqui? Para que serve o propósito? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e para compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo que o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, para isso que serve o propósito. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nessa primeira parte, a gente já pode entender um pouco sobre para que serve o nosso propósito, por que ele existe. Basicamente, o propósito ele vai nos ajudar tanto a entender melhor as coisas, ou seja, o propósito vai ajudar a gente a ter mais discernimento, ter mais sabedoria e ter mais disciplina em tudo aquilo que a gente faz. Então, basicamente, o propósito vai nos dar um norte da nossa vida, vai nos direcionar para o caminho certo, ou seja, para o caminho que é Jesus diretamente. Então, aqui também fala que o que o nosso propósito vai ser? Ele vai nos ajudar a passar conhecimento para outras pessoas. Ele vai nos ajudar a não sermos tolos, porque aqui também diz que os tolos eles desprezam o conhecimento e a sabedoria. Ou seja, nós não podemos ser tolos, nós não podemos querer desprezar a sabedoria, querer desprezar conhecimento, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por autoridade nossa, a gente acha que já sabe de tudo, por mais que a gente seja jovem, e às vezes parece que o que as pessoas estão falando não tem muito sentido, parece que é chato, parece que você não quer escutar aquilo ali, mas muitas vezes a voz da experiência tem muito a te ensinar. E por mais que seja chato, por mais que você não goste tanto de escutar aquilo, mas se uma palavra de vida entrar dentro de você e puder mudar a sua cabeça, puder fazer algum sentido, te trazer algum conhecimento, aquela conversa já valeu. Por mais que tenha sido chata, que tenha sido, não sei, numa briga ou algo do tipo, você sempre vai ter algo a aprender, algo de bom para aprender. E o propósito vai nos ajudar a isso, a ter mais discernimento e nos ajudar a aprender melhor as coisas, entender melhor tudo aquilo que aparece em nossas vidas. Daí agora eu vou partir para uma segunda parte aqui. Advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente tem que honrar nossos pais, que a gente tem que escutar eles, porque muitas vezes o modo de falar dos nossos pais pode te incomodar, o modo de falar dos seus pais, você pode sentir que eles não te escutam muitas vezes, mas eles sempre vão ter muita coisa para nos ensinar e eles vão sempre querer o nosso melhor. Eles sempre vão falar palavras de vida, mesmo que seja ali às vezes meio bruto, às vezes meio que você não goste, mas mesmo assim eles sempre querem o nosso bem. Então a gente tem que honrar nossos pais, a gente tem que sempre buscar ter sabedoria para escutar eles, mesmo que seja difícil, mesmo que seja tomando bronca, que seja tomando puxão de orelha, a gente tem que saber parar e entender que é muito importante que a gente escute eles, porque eles já viveram muito mais que a gente, já passaram por muito mais problema que a gente e tem muita experiência para nos ajudar a encontrar e economizar tempo. Basicamente essa é a palavra. Eles já têm tanta experiência que eles conseguem nos ajudar
a economizar tempo de vida. Então, eu acredito que o mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? O sábio, ele aprende com os próprios erros, mas eu acredito que existe uma forma de você ser mais sábio ainda. Você aprendendo com o erro dos outros, porque aí você, antes mesmo de errar, você já aprendeu. Então você já economiza um erro e já economiza muito tempo para você arrumar outras partes da sua vida. E agora, partindo para um pouco mais a fundo na palavra. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. Se disserem, venham conosco, ficamos de tocar para matar alguém, e aí ele tem uma parábola aqui, uma passagem, falando sobre as pessoas que tentam te levar para o mau caminho. As pessoas que te chamam para roubar, para matar, para cair em algum vício, seja fumar, bebida alcoólica, se embriagar, festa, coisas mundanas, tudo isso. E aí ele fala, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Eles estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender-se a rede às aves, a rede se as aves observam, ou seja, essa passagem, a primeira vez que eu li eu não entendi, mas assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. O que ele está falando aqui? Eu acabei me perdendo na explicação, mas lendo aqui de novo. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. O que ele quer dizer aqui com isso? Que da primeira vez eu não entendi, mas hoje eu entendo. Aqui ele está falando que se não adianta você querer caçar os pássaros se eles já viram você montando a armadilha, ou seja, não adianta você querer armar uma rede para que os pássaros venham e batam de cara nessa rede, sendo que eles viram você montando a rede, ou seja, isso vai ser totalmente inútil, porque se eles já conhecem que ele tem um perigo, eles podem desviar de rota e seguir com o propósito deles. E aí, depois disso ele fala, esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida e armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede e assim mesmo destrói. Aqui muitas vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado do jeito que é apresentado pra gente quando se fala de ganancioso, tá? Ganancioso não significa que ele não tá falando de que você não deve ter força de vontade para crescer, força de vontade para prosperar, porque a palavra dele diz também que ele tem planos para que faça a gente prosperar. Então muitas vezes, dependendo se tirar do contexto e de quem falar, pode parecer que ali ele está falando que sobre riqueza no modo assim, quem ganha dinheiro não é de Deus, dinheiro não é... Enfim, algumas crenças que vêm sendo construídas há algum tempo que tem que ser quebradas. Que dinheiro não é de Deus, que crente não pode ter carro, não pode ter essas coisas. E cara, tudo isso não é verdade, até porque desde que você não use isso para ostentar, ou seja, para desmerecer outras pessoas, porque a Bíblia também diz que o pobre que enriquece, e são outras palavras, mas o pobre que enriquece e desmerece outros pobres é um inútil, porque se Deus colocou ele num nível de sabedoria, num nível de riqueza, não foi para que ele desmerecesse os outros irmãos, mas sim para que ele ajudasse. Então, a partir daquele momento, ele se tornou um tolo. Então, basicamente, o que Jesus está falando é para a gente não ser esse cara. Não ser esse cara que quer ser ganancioso a ponto de achar que ele é melhor do que os outros e que ele pode desmerecer as outras pessoas. Porque se Deus nos colocou numa posição de poder, que seja uma posição privilegiada, com toda certeza, Deus quer que você seja um soldado dele e use essa posição para o bem. Usa essa posição para tocar mais vidas, usa essa posição para falar com mais pessoas, para transformar a vida de mais pessoas e ajudar cada vez mais. Não para você ficar ganancioso e desmerecer seu irmão, entendeu? Eu acho que esse ponto é principal. E aí, o que eu entendo basicamente por propósito? Propósito é aquilo que vai guiar a nossa vida. Propósito é aquilo que você vai olhar e vai falar assim, cara, eu acredito que eu vim na Terra para isso. Eu vim na Terra para mudar a vida de outras pessoas e trazer essas pessoas para Jesus. Eu acredito que nosso propósito na Terra é trazer mais pessoas para Jesus, é trazer jovens para Jesus, a trazer pessoas para encontrarem o amor que um dia me encontrou. Então,
Basicamente isso é propósito. Assim como está aqui na palavra e assim como eu acabei de falar, propósito vai ser o que vai dar discernimento, vai ser o que não vai dar entendimento sobre todas as coisas, então o que vai nos dar sabedoria. Aqui está falando que ele ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ou seja, o propósito vai nos guiar a ponto de nos dar prudência para viver, mesmo que a gente seja inexperiente. Ou seja, ele vai nos dar boas práticas, ele vai iluminar o nosso caminho e nos dar direcionamento, mesmo que a gente seja jovem, que a gente seja imaturo. Ele vai nos proteger e nos guiar. Então, por isso que é muito importante você encontrar o seu propósito, você saber o porquê que você veio na Terra. E não viver aleatoriamente, não viver no modo automático. Muitas pessoas acordam todos os dias, saem, vão trabalhar, voltam, dormem. Muitas vezes não desfruta nem com a família, não aproveita com seus filhos, não faz um esporte, não quer fazer nada diferente, só quer seguir uma rotina de trabalho, 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 porque na cabeça dela é isso que faz sentido. Só que nada disso vai fazer sentido se um dia da sua vida você não parar para colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus tem que ser a primeira pessoa. E isso foi algo muito importante que eu tive que aprender e que eu venho lutando todos os dias, para que nunca nada entre na frente de Jesus na minha lista de prioridades. Ele tem que ser o cara número 1, sempre, porque é isso que vai fazer sentido e sempre faz sentido para mim durante toda a minha vida. Jesus tem que ser o primeiro, porque a palavra dele diz que você tem que buscar ele, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então por que você quer atrás de todas as coisas quando você poderia somente e deveria somente ir atrás de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o que é propósito. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aqui no comentário se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender algo. Às vezes eu posso responder em outro vídeo, ou às vezes eu posso responder seu comentário, mas eu faço questão de responder todo mundo que eu puder aqui e vai ser muito massa. Glória a Deus por esse canal. Espero que essa mensagem tenha chegado até você, que eu tenha conseguido explicar da melhor forma e que você possa entender de forma profunda e real, tá bom? Um abraço para todos vocês, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha, se você puder mandar para um amigo seu que você sabe que precisa entender o que é o propósito dele, se você acha que seria importante ele escutar essa mensagem que eu deixei aqui hoje, manda para ele, manda para sua mãe, no grupo da família. O quanto mais pessoas a gente alcançar para espalhar o evangelho, melhor, e eu conto com você para estar desse lado do time de espalhar o evangelho. Tamo junto e até depois do fim.